A maior sabedoria está em aprender a fazer a vontade de Deus. Claro, porque quando falamos de vontade de Deus, a gente está falando de algo que é perfeito, algo que é esclarecedor. O próprio Paulo, quando ele falou da verdadeira sabedoria, ele falou da vontade de Deus no capítulo 12 de Romanos. Ele diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Diante do perfeito não existe nada extraordinário, porque a perfeição dessa vontade é aquilo que nós precisamos para aglutinar em nossa vida e para vivermos de forma compassiva. É sobre isso que queremos falar. Hoje o assunto é aprender a vontade de Deus. O texto que eu queria trazer é um salmo muito conhecido nosso. O salmista expressou esse desejo de aprendizado. Está lá no Salmo 143, versículo 10, onde ele diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Então o salmista aqui, ele tinha uma ciência e uma compreensão do que de fato importava para ele. Ele queria de forma pedagógica que Deus o instruísse, que Deus o guiasse, que Deus o levasse a lugares de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, mas conhecimento celestial, sobrenatural sobre sua vida. Então aqui o salmista Davi, ele expressa essa oração profunda, mas também de forma a pedir algo ao Senhor que era muito maior do que aquilo que ele almejava para este mundo. Ele diz assim, é bem claro quando ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade. Ou seja, ele não busca respostas de bênçãos humanas. Ele não busca, na verdade, algo que seja tangível apenas a esse mundo, mas algo intangível, algo que é sobrenatural, algo que é muito mais profundo. O salmista se entregou ao desejo de Deus de conhecê-lo muito mais profundo, ser alguém que tivesse aquela intimidade enraizada no próprio Deus. Isso quer dizer que Davi encontrou o ponto-chave para ter e para ser diante da presença de Deus. Talvez por isso que Deus o chamou um homem segundo o meu coração. Embora tendo Davi muitos perrengues, muitos defeitos, muitas situações que a gente condenaria aos olhos humanos, mas ele foi um homem humilde, ele foi um homem sincero, ele foi um homem que buscava a presença de Deus com o coração rasgado e dizendo: Senhor, eu quero aprender de Ti, porque o Senhor tem o melhor para mim. Então, isso revela o que de Davi? Já falei aqui, humildade, dependência e um coração sensível à direção de Deus, à direção divina. Então, se você tiver neste dia a sensibilidade e essa percepção de humildade, dependência integral de Deus e um coração sensível ao toque do Espírito Santo, você é um forte candidato ou candidata a viver e ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Então Davi, primeiro ali, reconhece que fazer a vontade de Deus era o melhor plano da sua vida, era a melhor porção, era a melhor parte para ele. E assim, quando ele entendeu essa compreensão, quando ele entendeu esse procedimento de fazer a vontade de Deus, ele foi e disse que realmente era aquilo que ele precisava. Note que aqui, quando nós encontramos nesse texto, quando ele diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, ele está pedindo ao Senhor que Deus, de forma didática e pedagógica, Deus traduzisse para ele como deveria ser, quais são os passos que ele deveria caminhar para estar mais próximo do Senhor, qual era a sua forma de conduta e de reflexão para que ele devesse estar mais próximo diante desse altar. E Deus foi conduzindo, e a gente conhece a vida de Davi, do grande rei Davi, mas que também era o filho de Deus amado, que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Note que ele também clama pela ação do Espírito Santo de Deus para guiá-lo. Ou seja, quando ele diz assim:
por terreno plano, eu quero ser conduzido pelo Senhor por terreno plano, ou seja, que não seja variável, que não tenha ali pedregulho, que não tenha buraco, mas que eu esteja sempre em terrenos planos, que eu possa enxergar, que eu possa ter passos firmes, que eu possa ter um direcionamento, ou seja, ele estava querendo do Senhor não só intimidade, mas também a clareza do caminho que ele estava sendo conduzido pelo Senhor. Isso pelo Espírito Santo de Deus. Note que antigamente, no Antigo Testamento, não tinha o Espírito Santo morando dentro dos crentes, ou vamos dizer assim, dos homens de Deus, das mulheres, das pessoas que se conduziam até Deus. Mas agora nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós, promessa do Senhor. Isso tudo para quê? Para que a gente tenha sabedoria, que a gente tenha momento de comunhão com o Senhor, que a gente tenha ideias sobrenaturais para se aproximar cada vez mais do Senhor. Então que eu e você, nós possamos crescer em busca do Senhor, entendendo que Ele tem o melhor para as nossas vidas, e nós precisamos orar como Davi orou. Senhor, nos ajuda pedagogicamente, didaticamente, sobre como devemos ser conduzidos por esse caminho eterno. O texto aqui que eu queria trazer com você em primeira mão, para que a gente entenda sobre as aplicações práticas, está lá em Romanos 12:2, quando ele diz: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso tem a ver com a oração diária, pedindo para conhecer a vontade de Deus diariamente. Será que você e eu, nós temos orado diariamente, pedindo para conhecer qual é a vontade de Deus para nós? Será que temos orado para que a gente não nos amolde a este mundo, mas seja transformados pela renovação do entendimento, da mente de Cristo que temos? Em segundo lugar, a segunda ação prática para nós é que nós devemos buscar ser guiado pelo Espírito Santo de forma contínua, não só pelo impulso da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso querer, mas sobre tudo o poder do Espírito Santo sobre nós. João 16:13 diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele é o nosso guia, ele é aquele que vai nos mostrar o caminho, a verdade, a vida, o próprio Senhor. É o Espírito Santo quem vai alertar para nós quando estivermos em lugares perigosos. Então seja sensível ao Espírito Santo. Não queira conduzir ou ser conduzido por sua própria força, por sua própria mente, pelo seu próprio coração, mas pelo Espírito Santo de Deus. Em terceiro e último lugar, deseje mais do que bênçãos, deseje obediência. A obediência é a chave principal para que nós vençamos todos os obstáculos da vida. Se eu e você nós formos obedientes, nós encontraremos não só as bênçãos, mas também o nosso Senhor, sobretudo o nosso amado Pai. Que eu e você sejamos uma bênção, não buscando apenas bênção, mas buscando o autor das bênçãos, que é o Senhor. Está escrito lá no Salmo 40, verso 8, quando diz: tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Que a lei do Senhor, que as estratégias e os princípios dos céus estejam no seu coração neste dia, e você será bem-aventurado em tudo aquilo que você fizer. Hoje a palavra foi direção, e o texto que eu queria que você lesse completamente é o Salmo 143. Eu queria te convidar agora a orar e pedir a graça e o favor de Deus sobre nós. Vamos juntos? Deus amado, misericordioso, Tu és aquele que nos direciona, Tu és aquele que nos guia em lugares, Senhor, difíceis, mas também em lugares planos. Ó Deus, te pedimos que o Senhor continue de forma didática, pedagógica, nos conduzindo, Senhor, em caminhos eternos. Tira de nós, Senhor, todo cheiro de dúvida, de medo e de angústia, e nos dá, Senhor, a certeza do amanhã no Senhor. Ó Deus, assim te agradecemos e te pedimos pela direção e pelo fortalecimento. Em nome de Jesus. Amém.